Oi, gente, aqui é a Ana Luísa do Emid Books e eu espero muito que esteja tudo bem aí com vocês. Se tu é novo aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim falar de um livro maravilhoso que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Bom, gente, a história do Frankenstein, ela teve diversas adaptações, né, para o cinema, mas esse livro aqui que eu vim falar, ele é o original mesmo, tá? Essa edição aqui que eu tenho da Dark Side Books, é uma edição bem bonita. E nesse livro aqui, a gente não vê tanto como é nos filmes, que é uma questão do monstro e coisas assim. Esse livro eu achei ele muito mais reflexivo do que puxado para terror, sabe? Aqui a gente tem o Dr. Victor Frankenstein. Ele tá tentando, né, fazer um experimento, criar uma vida, como é a base da história do Frankenstein. Mas o que acontece, ele consegue, só que esse monstro, né, que ele cria, ele parece um zumbi, assim, ele é... A gente vê que ele é muito diferente das outras pessoas, ele é maior, ele tem, né, cicatrizes e coisa. Ele acaba fugindo. E nisso que ele foge, as pessoas têm medo dele, só que ele não é um monstro, sabe? Ele quer estar em meio às pessoas, ele quer ser amigo das pessoas. E as pessoas não entendem isso, né? Elas olham assim, bah, um monstro e tal. Só que ele não quer fazer mal, ele só quer ser normal, digamos assim. E a gente vê muito isso de egoísmo, sabe, no Dr. Victor Frankenstein, porque a questão de que ele criou uma pessoa, né, uma pessoa entre aspas, mas ele criou muito diferente das outras pessoas e ele não pensou no fato de como aquela vida iria agir no mundo, né? Então, aqui a gente vê muito disso. Esse monstro, ele se esconde tipo em um celeiro assim, perto de uma casa, e ele fica observando aquela família ali. E todo o tempo que ele passa observando essa família, ele começa a aprender como eles agem, né? Aprender a falar, aprender esse tipo de coisa assim das pessoas. Só observando aquela família, esse monstro, ele vai aprendendo essas coisas. E enquanto isso, o doutor, né, Victor Frankenstein, ele não sabe onde o monstro tá, mas ele é apaixonado por uma mulher, né, Elizabeth, e ele quer muito casar com a Elizabeth. Só que acontece muitos fatos em que coisas terríveis passam a acontecer em relação a esse experimento que ele fez. Muita coisa ruim mesmo, questão de morte, assim, começa a acontecer. E muitas pessoas, elas são julgadas por isso, mas a gente sabe que mesmo que o monstro tenha cometido coisas terríveis, o culpado mesmo seria o Dr. Victor Frankenstein, né, que criou esse monstro, colocou esse monstro no mundo e que deixou o seu egoísmo tomar conta, né? Porque ele criou, colocou no mundo, mas, tipo, sem saber como esse monstro iria lidar com as pessoas e como se ele seria aceito, né, na sociedade como uma pessoa, sendo que ele era um experimento que era muito diferente das outras pessoas. Bom, gente, o monstro dessa história, né, que na verdade não é monstro, esse experimento, ele só quer ter amigos, ele quer ter uma família, ele quer conviver com as pessoas, mas ele não consegue isso por conta do preconceito, né, das pessoas, porque elas olham ele assim, já saem correndo, já saem gritando, mas
sim ser aceito na sociedade, e isso é muito que impulsiona muito dos fatos terríveis que acontecem no livro. Mas o Frankenstein, ele não se denomina um monstro, ele pede pro Victor Frankenstein criar uma esposa para eles, ele diz que ele vai se mudar para muito longe se ele criar essa esposa e tal. Só que o Dr. Frankenstein, ele não aceita a proposta, então acontece que isso causou muito mais fatos horríveis, né? Porque quando ele não é aceito, quando ele não tem família, quando ele não tem amigos e quando o criador dele, né, nega para ele a única forma dele conseguir ser feliz, assim, encontrar alguém que seja como ele, essa forma ele é recusada e isso e causa muito impacto no monstro, sabe? Agora, como ele tá sozinho, a ajuda ele foi negada, ele não é aceito, ele tem que viver se escondendo. Isso vai tornar ele, sim, um monstro a partir daí. Então, ele diz pro Dr. Frankenstein que eles vão ter que se enfrentar até o final das vidas deles, vão ter que dar um jeito de se enfrentar. E o final desse livro, ele é muito diferente, sabe? Tanto o final quanto o início, porque na verdade é o Dr. Victor Frankenstein falando para as pessoas, falando para um grupo de homens o que aconteceu com ele. E então o final do livro é esse momento que ele tá se encontrando com esses homens, e aí continua o que acontece depois e tal. Mas a história, ela é muito mais reflexiva do que os livros nos passam, ela tem muito mais emoção. Eu achei, pelo menos, na minha opinião, isso. E o livro, né, da Mary Shelley, ele é muito bem escrito. Ele traz uma mensagem muito bonita de aceitação, de egoísmo, né, como eu disse. Acho que o livro se passa muito em questão de egoísmo. Uma questão de como a pessoa consegue mudar depois que é afetada de uma forma tão ruim pela sociedade à sua volta. E isso, né, ele não era uma pessoa completamente, era um experimento, mas isso já aconteceu com ele. E isso acontece com as pessoas, o que acontece na vida delas forma elas. E ele era uma pessoa boa, ele só queria ter amigos, ser aceito, mas o impacto que o preconceito da sociedade causou nele transformou ele de uma forma muito diferente. E isso foi um fato muito importante do livro para mim. Com isso de o doutor, né, estar contando a história para um grupo de homens, isso já nos diz, né, que a história ela é em primeira pessoa. E esse livro, para mim, ele foi um pouco difícil de ser lido. Eu esperava que seria mais difícil ainda, mas ele foi um pouco difícil por questão de que ele foi escrito há muito tempo atrás, né, gente? Eu não lembro exatamente quando que ele foi escrito, quando que a Mary Shelley escreveu ele, mas eu sei que faz muito tempo. E, gente, pra quem tiver interesse, tem um filme na Netflix, o nome é Mary Shelley, não é o filme do Frankenstein, tá? É o filme da autora, de quando ela estava escrevendo Frankenstein, todo o problema que foi para ela conseguir publicar o livro, porque, né, era errado mulheres escreverem livros de terror, digamos assim. E eu acredito, sim, que nesse livro aqui tem muito da Mary Shelley em si, sabe? Da sua pessoa. Porque eu assisti o filme, gente, várias vezes já. O filme é maravilhoso, assim, perfeito. Eu adorei aquele filme. E é um filme real, né, da vida dela. Então, muito das coisas que ela passou na vida dela, eu acho que ela se via muito como monstro, sabe? Desse livro aqui, ela se via muito como esse experimento. Então, esse livro tem muito dela, muito da sua personalidade, muito do seu jeito, pelo menos eu acho, pelo que eu vi no filme, eu acredito nisso. E
A história é maravilhosa, ela é cheia de reflexões, apesar da escrita um pouco difícil. É cheia, cheia, gente, repleta de reflexões. É muito, muito bonita, apesar de não ter um final tão bonito assim quanto, né, a gente espera que o final dos livros sejam sempre um mar de rosas, mas não é assim que funciona. Tem histórias que são mais realistas, né? E é o que acontece com esse livro aqui. O final dele não é um mar de rosas, mas, gente, é muito, muito incrível esse livro. As reflexões, as mensagens, as emoções. É um livro fantástico, tá? E nessa edição que eu tenho, ela não tem só a história do Frankenstein, ela tem mais contos da Mary Shelley no final, ó. Tem aqui a parte, ó, dos contos e alguns contos que ela escreveu. Os contos eu não gostei tanto, porque eu achei muito, muito difícil de um entendimento, assim, dos contos mesmo. Mas, gente, Frankenstein é incrível mesmo. Leiam esse livro, gente, é fantástico. Leiam e depois me contem o que vocês acharam, porque nossa, é uma questão, aquele tipo de livro que nos divide, sabe? Nos divide em antes e depois, porque é impossível a gente olhar a sociedade, as pessoas da mesma forma depois que a gente entende as mensagens que se passa na história de Frankenstein, né? Na história desse experimento, que foi um experimento baseado num egoísmo de um doutor, mas que nos mostra tantas visões da nossa própria sociedade, né? Mesmo tendo sido escrito há muito tempo atrás, mostra muitas, muitas visões da nossa sociedade e muito do egoísmo mesmo, né? Do que a falta de empatia que tem nas pessoas quando elas lidam com outras pessoas. É um livro incrível, leiam esse livro, é maravilhoso. Talvez seja demorado de ler por conta da escrita lenta, mas é muito, muito, muito bom, gente, muito bom mesmo. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com os amigos, deixa o like aqui, se inscreve no canal. E, gente, agora o canal, ele tem página no Facebook, eu tô muito, muito, muito feliz com isso, tá? Eu vou deixar o link da página aqui na descrição pra quem quiser ver. Se tu ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, eu tô sempre postando coisas literárias muito legais pra vocês. Toda sexta-feira tem uma dica incrível no Instagram pra vocês, ou dica de leitor, ou dica de livro. Toda sexta-feira eu coloco uma dica nos stories pra vocês, tá? E eu deixo lá nos destaques pra quem tiver interesse em ver as que já passaram. E o que mais que eu ia dizer pra vocês? Ah, gente, tava esquecendo. Agora tem aqui na descrição um link da Amazon de uma lista que eu fiz pra vocês com livros de até R$ 25. Pra quem acha, tipo, que não compra livros porque é muito caro, coisas assim, não tem problema nenhum, né? Se tu prefere ler em PDF, se não gosta de comprar livros, mas eu fiz isso mesmo pra facilitar pra vocês encontrarem livros mais baratos. Eu acho, né, assim, que R$ 25 é o máximo, assim, de livros que dá pra dizer que tá barato. Então, eu fiz essa lista pra vocês, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Acessem lá, vejam se tem algum livro que interesse pra vocês comprarem. Quem é Prime na Amazon não paga frete, então tem mais esse benefício. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra vocês, que vocês tenham um final de semana muito iluminado e até o próximo vídeo.